Bem, amigos do Dimensão News, muito boa tarde. Tivemos problemas em nossos equipamentos, né? Estamos ao vivo do CAPS em Tramandaí. Então, portanto, para vocês que estão junto conosco, temperatura 16 graus, chove agora nesse instante aqui em Tramandaí, tempo úmido, e a previsão também é de chuvas para as próximas horas. Estamos aqui no CAPS com a doutora Amanda e também com o secretário da Saúde, doutor Luciano. Vai nos falar sobre essa ampliação aqui do CAPS e também sobre esses problemas da pandemia que aumentou no litoral norte. Boa tarde, Bueno. Boa tarde, Cid. Boa tarde, nossos ouvintes e internautas. A maneira de chamar de ouvintes, né? De internautas e pessoal que acompanha o nosso Dimensão News. Boa tarde, Amanda, nossa coordenadora de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde de Tramandaí. Realmente é muito importante que o Dimensão faça essa abordagem do trabalho que está sendo desenvolvido em diversas unidades de saúde e diversas políticas públicas de saúde desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde e pela administração municipal. É importante que se enfatize e dê um enfoque adequado a todo o esforço que está sendo feito para que a gente faça uma releitura da política de saúde mental no município de Tramandaí. A política de saúde mental, que em determinado momento foi focada apenas na atuação do CAPS, hoje nós temos essa releitura, inclusive, da implantação do ambulatório de saúde mental, dissociando o paciente que tem a necessidade de um atendimento mais intensivo, um atendimento com mais vínculo, com um vínculo mais aprofundado, que é o papel do CAPS, daquele paciente que tem a necessidade de cuidados emergenciais, de cuidados esporádicos e que essa rotina aconteça de maneira mais distanciada, sem a intensidade, sem o vínculo mais aprofundado que se faz necessário de um paciente que tem um perfil de atendimento pelo CAPS. Então, essa leitura, essa visão que antigamente não era muito clara aqui no município, a gente implementou, e aí com o apoio da coordenação da Amanda, que coordena a política de saúde mental como um todo, então o CAPS e todas as suas interfaces, a gente está conseguindo fazer que a própria comunidade entenda que não necessariamente tem que ser um paciente do CAPS para ser atendido pela saúde mental do município. E, a partir daí, a implantação do ambulatório de saúde mental, a implantação de um turno estendido, facilitando o acesso da população aos nossos serviços, como temos turno estendido em outras áreas da atenção básica do município. Então, é muito importante que a comunidade se sinta acolhida e utilize essa ferramenta, utilize essa estrutura de apoio à saúde mental, tanto o ambulatório quanto o próprio CAPS, de maneira adequada e que a equipe também esteja imbuída, está imbuída de fazer essa abordagem de maneira acolhedora, sem aquela necessidade de fila, de ficha, né? Essa lógica que a gente tenta quebrar em todos os serviços aqui do município, para que a gente possa realmente atender a pessoa no momento que ela precisa e acolher a pessoa e planejar esse atendimento no momento que ela procurar os serviços. Doutora Amanda, coordenadora aqui do CAPS, estamos aqui nessa mesa redonda. Qual é o horário hoje que o CAPS está atendendo? Boa tarde. Boa tarde, Bueno. Boa tarde, Cid, nas imagens, a todos os ouvintes. Sempre um prazer estar com vocês aqui no CAPS. Sejam muito bem-vindos. Hoje o CAPS ele funciona das 8 horas da manhã, sem fechar ao meio-dia, até às 21 horas, que é isso, então, que o secretário Luciano estava falando, sobre a nossa política de turno estendido, que a gente implementou através de um projeto solicitado ao Estado, de que a demanda hoje do atendimento em Tramandaí já se faria necessário essa ampliação do atendimento. Então, a gente fica até às 21 horas todos os dias, sem fechar ao meio-dia, exceto nas quintas-feiras pela manhã, onde a gente tem uma reunião de equipe e organização do serviço, que é necessário esse encontro semanal. Secretário Luciano, a pandemia, que já faz aí 4, 5 meses, está deixando o ser humano meio pirado, meio louco da cabeça, porque vinha num ritmo de trabalho, né, correndo, por falta de escassez do dinheiro, da situação que o brasileiro também sofre, e agora, de uma hora para outra, ele é preso dentro de casa. Isso aí faz com que os
Os problemas mentais para quem tem aumentam, né? E o CAPS é necessário para isso. Por isso essa ampliação. Essa ampliação vem de encontro a uma necessidade já antiga do município, não é só em relação à pandemia. A ampliação de qualquer turno, principalmente os turnos estendidos no período do final da tarde, início da noite, também vem de encontro a uma necessidade daquelas pessoas que normalmente trabalham e precisam de um acompanhamento em horário inverso à sua atividade laboral. Mas é bem verdade que, nesse momento de pandemia, onde se foge do que se tinha como normalidade, então as rotinas que eram estabelecidas, tanto do ponto de vista de educação quanto do ponto de vista de trabalho, todas elas foram revistas. Então, assim, rotinas, inclusive rotinas sociais, rotinas de convívio social, rotinas de convívio familiar, todas aconteceram uma ruptura muito abrupta, muito importante, muito incisiva na vida das pessoas. Isso mexe realmente com o psicológico, mexe com o ânimo das pessoas. Tem pessoas que se adaptam com facilidade e tem pessoas que têm uma dificuldade de adaptação maior. E mesmo aquelas que têm uma facilidade de adaptação, nesse momento em que há rupturas abruptas, há mudança de rotina, há mudanças de comportamento, inclusive mudanças de rotina, até da realização de uma simples reunião familiar, um abraço num ente querido, um abraço naquelas pessoas que estão próximas a ti, tu não consegue mais abraçar, isso aí realmente mexe com o emocional das pessoas, isso tem refletido também no nosso acolhimento, e isso vai refletir ainda muito mais depois do período que a gente consiga passar essa pandemia, se a gente conseguir passar com um prazo mais breve. Mas é assim, acredito, e há estudos já apontando, que as intercorrências relativas à saúde mental, relacionadas à pandemia, relacionadas a essas rupturas abruptas que aconteceram e estão acontecendo, vão refletir num futuro breve, vão refletir num futuro próximo, e nós já estamos alertas, já estamos trabalhando diversas estratégias, e o CAPS implementou um canal direto de comunicação com seus profissionais, um teleatendimento, atendimento por WhatsApp, atendimento remoto também, para que possa dar apoio psicológico, apoio em saúde mental a todas essas pessoas que têm necessidade dessa abordagem nesse momento. Então, é muito importante que, no meio da crise, a gente ache novas estratégias, novas ferramentas para fazer essa comunicação e para se colocar à disposição das pessoas da maneira como elas precisam ser abordadas. Doutora, nós temos, inclusive, agora, né, os mais meios para que o pessoal, para que a comunidade possa vir ao CAPS. A senhora poderia nos passar os endereços, telefone para cá? Claro, então, Bueno, como o secretário estava falando, a gente criou, foi uma das estratégias que a gente criou para poder, nesse momento da pandemia, estar mais próximo dos pacientes, né? E que eles tenham esse acesso sem, às vezes, ter a necessidade de estar aqui, né, como eles vinham. São várias as estratégias que foram criadas, né? Inclusive, a gente tem hoje a terapeuta ocupacional que faz o atendimento em casa. As mesmas atividades que eram propostas no CAPS, elas são levadas em envelope, o carro ele passa nas casas semanalmente, depois ela passa buscando. Outras atividades que eram feitas de psicoterapia, que tem esse acesso com materiais, está sendo feito dessa forma. O acolhimento por telefone é um dispositivo que funciona em tempo integral, que o CAPS está funcionando, né? Tem uma equipe que faz o acolhimento presencial, que segue sendo o acolhimento portas abertas, que é um modelo também instituído pela equipe aqui em Tramandaí. E nesta gestão, inclusive, né, ele não funcionava assim, então é um padrão diferenciado, onde o paciente pode chegar sem encaminhamento de médico, de outra SF, enfim, pode vir procurar diretamente o serviço de saúde mental quando achar que é importante. E o acolhimento pelo telefone, então, ele é pelo 93 20 54 42. Né? A princípio, a gente ainda não abriu a questão do WhatsApp,
porque o próprio Conselho de Psicologia, ele requer que a gente faça essa escuta para poder sentir como que está o paciente, né? Porque a gente ainda não tinha a possibilidade da videochamada. Então, a gente faz essa escuta, né? Vê a necessidade que o paciente tem. Às vezes é alguma orientação, às vezes é um pedido de receita, às vezes, de fato, não tem essa necessidade do paciente vir até o local. Então, isso facilitou bastante. E o paciente que realmente a gente vê que tem essa importância, que tem a necessidade de uma avaliação psiquiátrica, que tem, que tem essa necessidade do acolhimento presencial, a gente, então, orienta eles a nos procurar. Vamos repetir de novo o telefone da Quinta, por favor? É 993-255442. Esse é o acolhimento pelo telefone aqui no CAPS Viva a Vida. Uma informação do CAPS, nós temos telefone fixo, linha fixa também ou não? Também temos. Então, o 3661-5725 também. 3661-5725. Secretário, essa mesa redonda que nós estamos aqui hoje é quarta-feira, dia 9 de setembro, né? A pandemia se alastra, como é que o senhor vê, como é que o senhor, desse último final de semana para cá, né, nessa bandeira, como é que está a situação do Tramandaense, da comunidade do litoral? Aumentou o número de pessoas positivas, aumentou o número de mortes? Realmente, esse enfrentamento que se faz diante do novo coronavírus, esse enfrentamento que se faz a essa pandemia, tentando minimizar os efeitos, tentando minimizar a velocidade, tentando diminuir a curva a incidência, né, de casos positivos, é uma luta dia a dia, Bueno. Então, muitas vezes, se quer classificar, se quer se mensurar os efeitos a partir de uma classificação, e muitas vezes essa classificação mais flexível, menos criteriosa, remete a um futuro bem próximo a resultados desfavoráveis à própria população. Então, a gente reitera aquela necessidade de que os cuidados individuais sejam mantidos. Nós tivemos um aumento já, novamente, bem importante do número de casos positivos. Tivemos ontem e vamos ter, hoje tivemos já mais óbitos no município e também na região. Então, são situações que fragilizam também a população e também a nossa equipe, fragiliza emocionalmente a equipe que está trabalhando no dia a dia. É uma equipe que trabalha de segunda a segunda. Toda a Secretaria de Saúde se envolve num cotidiano que, desde março passado, não tem momentos de tranquilidade, não tem momentos de descontração, não tem momentos que a gente pare com aquela tensão da tentativa de fazer melhor para a comunidade. Isso é uma máxima, é um objetivo do próprio setor saúde. Mas quando se tem um adversário, quando se tem um inimigo que é tão perseverante, é tão ardiloso como um vírus dessa magnitude, tu não consegue baixar a guarda nunca. Isso também tem refletido emocionalmente na nossa equipe. E cada vez que a gente perde uma batalha, que tu tem um paciente que vai a óbito, cada vez que a gente vê um aumento exponencial de casos, cada vez que a gente vê pacientes negligenciando com a sua saúde, cada vez que tu vê a comunidade transitando de maneira fora do que... Como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido, fora de uma situação de alerta que nós vivemos hoje. Isso fragiliza a equipe, né? Fragiliza a equipe de saúde, porque a gente sabe que ali adiante nós vamos ter problema, e esse problema vai acometer e vai acarretar essa própria população que está sendo negligente. Quem é cuidadoso, quem é criterioso, muito provavelmente vai passar por esse período de pandemia. Mas, geralmente, quem for negligente, quem entender, minimizando os efeitos do coronavírus no organismo, ou muitas vezes questionando ou duvidando desses efeitos, esses sim terminam sofrendo os efeitos mais severos, mais adversos, porque estão expostos de uma maneira mais aberta, de uma maneira mais
permanente a possibilidade de contaminação pelo vírus. Secretário, pelo que o senhor nos fala por aqui nessa mesa redonda agora da tarde, são quase 5 horas da tarde, estamos ao vivo no Dimensão News. Secretário Luciano, pelo que o senhor me diz, a curva aumentou. A curva do vírus aumentou o número de mortes e o número de positivos aqui no litoral. Nós estamos fazendo mais testes neste momento ou não? Não, a testagem se mantém de uma maneira permanente desde o início da pandemia. Nós sempre testamos pacientes dentro de um protocolo do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde. Nós não testamos para amostragem, nós não testamos, fizemos testes de massa, como muitas vezes se preconizou, até porque o negativo de hoje, se eu não tiver critério, ele pode ser o positivo de amanhã. Então, se eu tiver um critério que tenha como ponto de partida o início de um sintoma de síndrome respiratória aguda grave, ou a síndrome gripal, ou que tiver de ponto de partida um contato com caso positivo por exame, então nós temos duas possibilidades de janela para teste rápido, janela para PCR. PCR tem uma janela imunológica, para o público leigo entender. A janela imunológica, ela diz respeito ao momento que aquela infecção se faz presente, ou no sangue ou na saliva. PCR é a coleta de material nasoorofaríngeo, então no nariz, na faringe ou na boca, da secreção coletada com uma espécie de cotonete, e é remetido ao exame de PCR no laboratório. Essa janela imunológica começa no 3º dia e vai até o 7º dia, preferencialmente do 3º até o 5º. Tá? Antes disso, eu não vou ter a presença de uma carga viral importante que possa ser detectada. Então, se eu testar antes disso, muito provavelmente eu tenha um falso negativo de um caso que potencialmente pode ser positivo. A mesma coisa o teste rápido. O rápido é o resultado, mas o teste rápido, a janela imunológica dele é a partir do 11º dia do início de sintoma ou do contato com o paciente. Então, tem que esperar 10 dias e coletar no 11º dia. Aí sim, o resultado sai com 20 minutos, aí em torno disso. É um reagente em cima de uma gota de sangue que vai dar um score de 1 risco para negativo, 2 riscos para positivo. Tá? Mas eu vou precisar aguardar 11 dias. Então, esses testes, se eu tiver fazendo uma barreira sanitária e eu a esmo, sem critério, começar a testar todo mundo, aquele negativo hoje, que está no seu 9º dia, por exemplo, eu vou fazer um teste rápido, ele vai negativar. Se ele teve contato há 9 dias, amanhã ele já pode testar positivo, o mesmo indivíduo sem novo contato. Então, assim, o teste feito de maneira errada, ele também, a exemplo de fake news, a exemplo de uma série de situações de uso indevido de medicação, ele também passa uma falsa impressão de segurança à população. Então, tem gente que faz teste, eu vou fazer teste porque eu vou viajar, vou fazer teste porque eu vou visitar minha mãe, vou fazer... Não, sim, o teste tem que ser feito se há um contato evidente, se tem um contato confirmado, um caso confirmado, um contato realmente consistente de saliva, um contato de toque de superfície contaminada, de contato com máscara contaminada. Esse tipo de contato, esses contatos com potência de contaminação, tem que ser levado em consideração. Assim, o cara passou na rua, cumprimentou o cara agora está positivo. Cara, não é o momento de enlouquecer, é o momento de ser tranquilo e enfrentar com a seriedade que a pandemia requer. Eu sempre digo, eu tenho dito muitas vezes, tranquilidade não é negligência, nós não podemos ser negligentes, nós temos que nos manter tranquilos nesse enfrentamento. Então, se a gente fizer, vamos testar todo mundo, nós vamos fazer, se eu conseguir testar 52 mil habitantes, até 70 e poucos mil que nós temos hoje em Tramandaí, nesse primeiro momento, assim, todos num dia só, hipoteticamente, se eu conseguisse todos no mesmo momento, eu faria um retrato daquele momento. Não quer dizer que, dependendo do comportamento dessa mesma população, amanhã não tivesse um retrato totalmente diferente. Obrigado.
Nós temos, o Sidney também está junto conosco, o pessoal está participando também aí da live. Se tiver alguma pergunta, né, Cid? Mas aqui no CAPS, em Tramandaí, nós estamos recebendo material novo para ser equipado nessa reampliação aqui do CAPS, onde vem o material, né, vem uma verba. Né? Secretário, já recebemos, já estamos colocando a primeira parte, o andamento. Exatamente, isso vem de encontro a uma necessidade que a política de saúde mental tinha, já foi feito um projeto, em saúde a gente semeia, depois colhe, né? Então também é assim, em relação aos equipamentos. E agora a gente está recebendo, a Amanda depois vai fazer, aprofundar em cima do que já chegou de material, de imobiliário, de equipamentos, visando dar uma melhor condição de trabalho à nossa equipe da saúde mental, assim como a atenção básica tem recebido, e aí na sexta-feira nós vamos ter um treinamento para a utilização dos novos eletrocardiógrafos, os equipamentos para fazer eletrocardiograma, que são mais modernos, e as unidades de saúde da família todas vão receber, as UBS também. Então, sexta-feira, as enfermeiras vão estar recebendo um treinamento específico para a utilização desses equipamentos, que são pela nova tecnologia que se aportou ao equipamento. Então, vários outros equipamentos, hoje já recebemos o eletrocautério no centro de especialidade, equipamentos de multimídia, né, projetores de multimídia, depois a Amanda também vai abordar, também as unidades de saúde estão recebendo para facilitar treinamento, facilitar o acompanhamento e a realização de grupos de promoção de saúde e prevenção de doenças com a própria comunidade, que possamos realmente fazer um trabalho mais efetivo, buscando elevar cada vez mais a qualidade de vida da população. Então, é mobiliário, equipamento da área técnica e também equipamento de suporte para o funcionamento das equipes. Bom, a comunidade que está acompanhando conosco, a você, telespectador que está junto conosco, a gente nem sabe nesse instante onde é que nós estamos indo, mas obrigado a você pela audiência. Doutora Amanda, o material que veio, o material que o CAPS está recebendo em Tramandaí, é bom, auxilia, ajuda? Com certeza, né, Bueno? Nós ficamos muito felizes. Ele vem de uma emenda parlamentar, em torno de uns R$200 mil, né, da Maria do Rosário. Então, é uma emenda muito importante. Esse imobiliário que está chegando, então, como o secretário falou, a parte técnica, a parte estrutural mesmo, né? A gente precisava muito para a questão da ampliação do serviço, mas também porque todo local precisa de novos materiais, novas instalações, reparos ao longo do tempo sempre são necessários. Então, a gente está recebendo, parte já chegou, que são materiais de escritório, mobília, a tão sonhada televisão que os pacientes nos solicitavam muito para a recepção, né, que também vai funcionar como material para trabalhar políticas de saúde, que eu acho que a televisão lá também é uma ferramenta para isso. Ajuda, né? Ajuda bastante para a sala de espera, que a gente chama, né? Um protocolo, inclusive, do SUS. Então, estamos chegando o Data Show, a gente já tem tela para projeção, que também vai facilitar na educação permanente da equipe, para fazer a atividade que os nossos pacientes gostavam bastante, que é o CineCaps, né? A gente também vai se utilizar desse material. Nós estamos, tanto com mobília para a parte técnica, o ambulatório de enfermagem, ele ganhou outra cara, né? A gente ainda tinha aquelas camas antigas hospitalares, então hoje a gente tem poltrona para medicação, todo um material diferenciado, né? Que também prevê essa questão da reforma psiquiátrica, de fugir da questão tão hospitalar. Então, o CAPS realmente está ganhando uma cara nova, né? E dentro da política do que a gente espera aí na saúde mental. Obrigado. Bom, eu gostaria de fazer umas perguntas para a senhora. Por exemplo, assim, são registrados, hoje no Brasil, cerca de 12 a 15 mil suicídios todo ano. A humanidade também, todo o planeta, chega a 1 milhão de suicídios. Não se tem ainda uma faixa etária, se é mais jovem, se é mais velho, qual é a faixa que ocorre. Mas qual é a principal causa, doutora, para que essas pessoas venham fazendo esse tipo de suicídio, venham cometendo esse tipo de suicídio? Às vezes uma pessoa chega em casa, tem um familiar que se suicidou,
tem um familiar que sai de casa e não volta porque achou uma árvore no meio do caminho, e assim vai indo. Sim, eu acho que mais do que nunca é importante a gente lembrar que esse ano a campanha ela ganha um enfoque muito importante em relação à pandemia também, né? Porque a saúde mental ela foi afetada em vários eixos, né? Quando a gente fala que uma pessoa ela não pode se relacionar socialmente, a partir de 15 a 20 dias em que esse tipo de isolamento acontece, nós já temos mudanças comportamentais no ser humano. Então, vamos pensar assim, aspectos religiosos, pessoas que saíam de casa para o seu culto religioso, para poder ter um encontro com amigos, as pessoas que se encontravam, né, na faculdade para estudar, no ambiente de trabalho, todos esses eixos, eles foram mudados nesse contexto da pandemia. Então, mais do que nunca, a campanha do Setembro Amarelo, ela vai ser forte, ela precisa ser lembrada, né? E a gente também gostaria de reforçar, porque as pessoas às vezes criticam muito, mas por que setembro, né? Por que falar no setembro? A gente trabalha com suicídio e prevenção todos os meses do ano, mas o setembro ele é o foco da campanha, o Setembro Amarelo, para lembrar mais fortemente isso. O suicídio, Bueno, ele é multicausal. A gente não pode falar como uma única causa exclusiva. A gente sabe, sim, que algumas patologias estão mais relacionadas ao fator do suicídio. Por exemplo, a depressão, os transtornos do humor, né? A depressão, pacientes que têm depressão, até 15% dos casos mais graves levam ao suicídio. Então, é um dado importante, a gente precisa ter um olhar especial com esses pacientes. A dependência química está muito relacionada também aos casos de suicídio, né? Transtornos de personalidade, né? Todos esses são fatores, e aí vem a questão financeira, vem a questão socioeconômica, né? A gente pode falar, o social também é muito importante, as questões de relacionamentos, tudo isso, nesse contexto pandêmico, ele potencializa. Então, a gente tem que ter um cuidado maior, com certeza, nesse momento de pandemia. Hoje se fala muito do estresse. Né? O estresse é um grande causador dessa história, né? Com certeza, com certeza. O estresse e a ansiedade, muito bem lembrado, sim. E eles também estão relacionados. Essa estafa mental, que às vezes pode ser até pelo próprio trabalho, né? Uma estafa mental que vai se gerando nas relações, tudo isso pode estar relacionado, com certeza. E o estresse, ele leva a outras patologias, né? Hoje a gente tem um vilãozinho chamado cortisol no nosso organismo, que está diretamente, é um hormônio, lá na glândula suprarrenal, e ele está diretamente ligado ao estresse. Cada vez que o indivíduo se estressa, Bueno, essa glândula ela libera potenciais inflamatórios no nosso corpo que estão muito relacionados à depressão, à ansiedade, estão relacionados aos cânceres. Então, tudo isso está muito voltado ao estresse, sem dúvida alguma. Secretário, na sua área, tem uma pergunta para o secretário aí? Tem? Então, o secretário já vai responder para você, telespectador. A sua área, nessa gestão, fechando 4 anos aí, o secretário Luciano também pegou, como entrou agora, essa área da mental, né? Ampliação e tudo mais aqui do CAPS, outras áreas também que o senhor carrega, fora as áreas de saúde normais. Na realidade, a gente, junto com toda a equipe, aqui um agradecimento a toda a nossa equipe da Secretaria de Saúde, e também a nossa equipe da administração que dá respaldo a que a gente consiga sonhar junto com a equipe técnica da área de saúde, a equipe administrativa e toda a logística administrativa e também de planejamento. O que a gente tem enfatizado muito é a mudança de paradigmas dentro de Tramandaí, voltando a atenção principalmente a promoção de saúde e a prevenção de doenças através da atenção básica. Tramandaí teve um perfil muito voltado à média e alta complexidade, que é necessário, mas não deve ser o enfoque principal de um município, não deve ser o enfoque principal da saúde de um município. A atenção básica como um todo, ela deve dar conta de 85% de doenças de agravos, de intercorrência de saúde no âmbito de um município. E se a gente analisar que na atenção básica, o que a Organização Mundial de Saúde preconiza? Uma equipe de saúde para cada 3.500 até 4.000 habitantes. Se a gente dividir apenas a população fixa de Tramandaí, os 52 mil habitantes, que já está subdimensionado
por esse número, nós vamos ser próximo de 15 unidades de saúde. Nós temos 8. O que nós estamos trabalhando com muito afinco na tentativa de ampliar essa capacidade? Então, no momento que eu amplio em 50% a capacidade de atendimento da UBS Zona Sul e 50% da UBS Barra, essas duas unidades somadas equivale a uma unidade de saúde aberta, a mais, sem ter que mexer com obra, sem ter que... Sabe? Então, concluímos a Zona Sul, concluímos São Francisco II, estamos trabalhando na conclusão da nova unidade do Agual, estamos trabalhando na conclusão da nova unidade da Mariotota, exatamente para a gente começar a equilibrar essa conta que já é deficitária ao longo da história de Tramandaí. Então, agregado com aquelas especialidades que nós já temos no centro de especialidade, que são aquelas das especialidades das doenças mais prevalentes, com maior ocorrência, com mais impacto epidemiológico na vida do cidadão de Tramandaí, agregados às políticas de saúde mental, com ampliação dessa visão, não só enxergando o CAPS, não só enxergando aquela forma de acesso da fila da ficha, simplesmente terminando lá, eu posso distribuir 300 fichas, o próximo paciente pode ser o mais grave. Então, assim, a diferença de acolher o paciente, de escutar o paciente, de ranquear a importância desse paciente dentro do sistema é primordial, faz toda a diferença. Tu escutar o paciente que procura o teu serviço, no momento que ele procura o serviço, qualquer que seja o serviço, se é da atenção básica, se é da média, se é da saúde mental. Se ele é da faixa amarela, do verde, do vermelho, exato, isso? Porque, assim, não, no momento que tu tem uma ordem numérica determinada numa fila, tu tem uma ordem sem outro critério que não o critério numérico. Tu não tem uma visão da condição técnica desse paciente. Muitas vezes, aquele que chega primeiro na fila é o que tem melhor condição de saúde, porque o outro passou mal à noite, o cara está mais debilitado, não consegue. Então, a gente estabelecer esse tipo de acesso a um sistema de saúde é muito triste. Então, por isso a gente tem feito esse trabalho muito grande, tentando desmistificar essa questão da fila e da ficha, muitas vezes a própria população, de tão estar introjetado na nossa cultura, essa questão da fila e da ficha. Não, mas eu tinha ficha todo dia, mas eu não tinha quem te escutasse. Eu não tinha quem olhasse para o teu caso e ranqueasse, não, esse paciente realmente eu preciso encaixar ele hoje. Esse outro paciente eu posso atender ele semana que vem. Sabe? Dentro de uma questão lógica de acolhimento, de escuta e de resposta às necessidades da população. Então, essa é a visão que a gente tentou implementar e conseguimos evoluir muito graças ao entendimento da nossa equipe técnica, quem a gente faz também a questão do acolhimento, do acompanhamento das políticas de prevenção a ISTs, que é desenvolvida pelo SAI, a política de acolhimento da assistência farmacêutica também, desenvolvida com essa lógica da escuta do profissional farmacêutico também, simplesmente não é só dispensar a medicação, é ouvir, orientar e fazer com que essa medicação tenha realmente o efeito que se espera dela, através da orientação. Então, todas essas políticas, a política de urgência e emergência, que é feita pela RUI, que é a Rede de Urgência e Emergência, que é a UPA, que é a SAMU, sabe? Todas essas nós tentamos implementar o aspecto do acolhimento e da humanização. Nós não temos hoje eu atrasei, inclusive, para essa entrevista contigo, porque a gente estava numa reunião com a coordenação da UPA e a gente falando exatamente isso, que antigamente nós tínhamos estruturas dissociadas enquanto equipe aqui dentro da Secretaria de Saúde. As equipes não conversavam, as equipes não socializavam o seu dia a dia. Então, assim, o pessoal da atenção básica cuidava da atenção básica, o pessoal do planejamento cuidava do planejamento, o pessoal da saúde mental cuidava da saúde mental, da RUI, da SAMU... Cada um na sua esquina. Cada um na sua esquina, e a Secretaria de Saúde é uma só. Hoje, a gente conseguiu vencer muito a ponto de a gente ter reunião semanal de toda a equipe de coordenador para discutir problemas que são de todos. O problema da vigilância em saúde, também outra área muito importante, vigilância em saúde, só a vigilância em saúde são vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância de saúde do trabalhador,
e vigilância ambiental. São 4 vigilâncias dentro da estrutura da vigilância em saúde que nós conseguimos colocar em um único endereço. Elas também não conversavam entre as vigilâncias, sabe? Então, são diversas áreas. Aí nós temos o Canil, que faz parte da vigilância também. Todas essas áreas que dizem respeito à saúde pública de Tramandaí, a gente conseguiu, através da sintonia que temos com nossos coordenadores, através da sensibilidade que nós tivemos e da retaguarda que nós tivemos dessa equipe de coordenadores e profissionais de todas essas áreas, e também o respaldo da administração, conseguimos implementar essa visão de sistema de saúde da maneira ampla, de maneira realmente inclusiva, de maneira que pudesse estar em todos os seus aspectos, todas as suas capilaridades, acolhendo a população em todos os serviços que estão estabelecidos no município. Eu vou aproveitar o que você falou, fazer um gancho. Logo em seguida, depois da Amanda, estamos uma mesa redonda aqui para você, telespectador, que está junto conosco aqui no boletim do Dimensão News. Vai pensando aí, Salatiel. Você é um gestor da área de saúde. Assumiu aqui há quase 4 anos. Quase 3 anos. 3 anos. E teve uma mudança grande na área da saúde. Nesses 3 anos, a tua gestão, muitas ambulâncias, reformas grandes de postos, ampliação de uma série de fatores, equipes, médicos e tudo mais. Vai me responder em seguida. Doutora Amanda, mandaram uma pergunta, não sei se o Cid tem alguma coisa ali também. Tá? Olha, é importante, estamos aí no mês de setembro, mês amarelo, né, da campanha, e o ser humano ele tem uma atitude. Quando ele quer cometer um suicídio, quando ele está disperso, ele tem algo diferente das pessoas, né? As situações. Tu tem uma ideia da idade, geralmente, que cometem esse ato, e também qual a atitude de uma pessoa deve tomar ao ver uma família, né, numa situação referente a isso? Então, vamos lá. Primeiro, em relação à idade, né, a gente tem um elevado aumento no fator de 15 a 24 anos, né? Um adolescente jovem. Exatamente. Adolescente, início da vida adulta. A gente tem um aumento importante que já vem ao longo de alguns anos, essa estimativa. Olha, isso é importante para você que é mãe, que é pai, que está em família e tem um rapaz que, de repente, surta, né? Acha que sabe tudo e faz tudo. Isso é muito importante. Ouve a doutora. Então, assim, a adolescência, ela tem seus fatores ali, né? E eu gostaria de chamar a atenção para um fator muito importante, que é basicamente da neurociência isso, né? Quando a gente fala dessa idade de 15, 24 anos, alguns pais às vezes, é besteira de adolescente, não é importante relevar a aborrecência, tem gente que gosta muito de usar esse termo, né? Mas existe um fator muito importante chamado de amadurecimento neuronal. Até os 25 anos de idade, a gente não tem esta área pré-frontal formada o suficiente para que a gente consiga ter atitudes menos impulsivas. Olha que importante isso, né? Dos 15 aos 25 anos, a gente ainda não está amadurecido neuronalmente o suficiente. Então, talvez hoje você tenha pensado que esse dado tenha aumentado justamente pelo fator do impulso, onde as pessoas impulsivamente agem e vão lá e, às vezes, acabam cometendo o suicídio. Como você me falou antes, de repente o adolescente ele curte a saída com os amigos, a balinha, né? E ali já vem o resto das coisas, né? Exatamente. E aí, quando a gente fala dessa questão, né, Bueno, da impulsividade, ela está relacionada totalmente ao comportamento. Como é que tu pode esperar de uma pessoa que não tem um controle emocional preparado, maduro, que ela tenha essas posições frente a uma doença, frente ao uso abusivo de drogas, as relações, né? Até a dor do amor, a gente brinca, né? Na neurociência, a gente tem que estar com o cérebro maduro o suficiente para poder passar por uma dor e entender que isso não vai causar a nossa morte. A gente vai poder passar por outras vezes assim, com mais maturidade, sabendo reagir frente a isso, né? Então, qualquer tipo de Deixa eu fazer um gancho aqui, doutora. A senhora que trabalha aqui, já formada nessa área,
uma coisa que me chamou a atenção de um colega na televisão. Ontem eu estava vendo uma entrevista, era 2 horas da madrugada, e falava muito com o número de adolescentes, as mulheres, as meninas. Né? Esse número de menina moça, que a gente chama de menina moça, jovem, Luciano, a gravidez. A gravidez, a guria fica grávida de repente, do namoradinho, o namoradinho salta fora e ela pira. Porque, de repente, ela virou mulher, mãe de uma criança, não sabe o que vai fazer, às vezes tem família que acolhe, e às vezes tem família que não acolhe. Muito bacana, assim, ó. Recentemente eu concluí uma disciplina de sexualidade falando sobre essas questões das neurociências. E a doutora Carmita Abdo, que é referência no Brasil e internacionalmente sobre sexualidade, ela traz justamente isso, na questão, de novo, né, do impulso, ainda da questão do comportamento, dessas escolhas, do não uso do preservativo, de não ter essa mediação da consequência a longo prazo do teu comportamento, porque é bem disso que tu está falando, né? Da questão de, bom, vou lá, vou ter a relação, e fora a gravidez, Bueno, tem todas as ISTs, né? Tem todas as infecções sexualmente transmissíveis. A gente não está falando só de gerar uma vida que é muita responsabilidade. Eu sempre falo que uma das minhas maiores responsabilidades é a vida da minha filha. É prover coisas para ela, educação, tudo, vai muito além do gestar, né? Mas fora tudo isso, a gente tem que pensar nas doenças. De fato, tem o HIV, né? Tem as hepatites. Eu sempre gosto de chamar a atenção, assim, as pessoas não consideram tudo isso. Uma hepatite C, por exemplo, tu vai entrar para uma fila de um transplante, tu vai ter uma série de fatores aí para a tua vida inteira, né? E que está a consequência ali, muitas vezes, relacionado a sífilis, exatamente, que ainda pode causar má formação fetal, né, ainda para o bebê. Então, tudo isso, assim. E a doutora Carmita Abdo trata disso como uma questão também da falta do discernimento ainda, o quanto os pais são importantes nesse momento, né, do direcionamento, da conversa aberta em casa, de realmente entender que a sexualidade faz parte de um processo, né, os filhos vão ter relações, a gente precisa falar mais disso. Uma pergunta. Engravidou, a menina não sabe o que vai fazer da vida, porque a vida muda, né, Luciano? Caiu o mundo. É a Terceira Guerra Mundial. Ela não sabe nem como ela vai chegar para a mãe dela e dizer: mãe, eu estou grávida. Porque eu não usei camisinha, porque fulano não usou camisinha, entendeu? O CAPS trata disso também, ajuda, tem psicólogo para isso? Na verdade, assim, ó, o acolhimento, quando se faz necessário esse tipo de conduta, a gente vai conversar com o adolescente, né, ali, porque normalmente precisa ter um familiar junto para esse tipo de atendimento, né, de menor. Mais fácil, então. Mas a gente vai dar toda a orientação e suporte, inclusive para que se conte isso de uma forma psicologicamente saudável, a gente diria, né? Mas dar o suporte para essa menina nesse momento e acolher a família junto na situação. Obrigado. Parabéns pela casa, móveis novos, uma melhora que veio na hora certa, né? E o trabalho continua. O trabalho continua. Uma questão importante que tu tinha falado quanto à atitude das pessoas frente ao suicídio, né? O que a gente tem que fazer? É muito importante a gente lembrar que o principal fator de atitude, não para o profissional, mas para o leigo, para todas as pessoas, é uma escuta qualificada. A gente tem que dar atenção para esses sinais e sintomas, né? E escuta qualificada, ela pode ser feita em casa, né? O familiar, o paciente, né? Já é de costume falar o paciente, mas o familiar está com alguma dificuldade, quer conversar, a pessoa ela pode dar sinais, sim, né? Ficar mais chorosa, ficar mais irritada, mudanças bruscas no comportamento, tudo isso são fatores, e essa escuta qualificada é sentar e olho no olho. Uma dos detalhes da reportagem de ontem que eu estava olhando, além da gravidez das meninas moças, era o detalhe dessa gurizada. Eu vou chamar de gurizada porque, Luciano, idade de 10, 15, 20, 30 anos, não interessa. É uma gurizada. Hoje, o recolhimento ao quarto, a sala, a peça fechado, e o danado dos jogos eletrônicos. 24 horas nesta vida. Se esquece de comer, de beber, de dormir, de tudo. Isso é algo diferenciado, né?
A gente também tem que olhar esse aspecto quanto a uma questão de compulsão, né? A compulsão, ela existe por comida, ela existe por bebida, ela existe por jogos. E quando isso passa do ideal, o que seria ideal? Algumas horas por dia que não te causem um dano a ponto de tu não ter mais interações sociais, de tu não conseguir mais conversar com os teus familiares, né? Agora, na pandemia, a gente tem visto que, às vezes, é uma fuga também, né? Os jogos eletrônicos, uma forma de estar conectado com outras pessoas, poder estar falando e jogando, enfim. Mas isso tem que ter uma cautela, porque eu não posso passar 24 horas jogando. Então, a atenção para os pais que eu daria é quanto à quantidade de horas e essa mudança comportamental. Se isso tem afetado ao ponto de não querer mais se alimentar, de ter dificuldades emocionais, mudança brusca, é importante, sim, esse cuidado. Obrigado, doutora Amanda. Vamos encerrar por aqui com o doutor secretário da área da saúde, Luciano. 3 anos de gestão, muita coisa foi feita. Bueno, assim, antes de iniciar esse último ponto, eu quero só fazer uma questão de justiça, abordar também 2 áreas importantes da Secretaria de Saúde. Há tantas áreas aí que tem a saúde bucal, que tem feito um trabalho muito bom, e aí, por fazer parte da atenção básica, a gente não deu ênfase na primeira fala, mas a saúde bucal tem feito um trabalho. A atenção básica ampliou em 107% o acesso à comunidade em relação do ano de 2019 em relação a 2015. Tá? Então, a gente pegou, não adianta pegar 2020, porque 2020 primeiro não concluiu ainda e tem um comportamento diferenciado em relação à busca de atendimento de saúde, que nós estamos num período de exceção. Mas, assim, se a gente pegar a evolução, em relação à saúde bucal, nós tivemos ampliação em torno de 75%, e inclusive na qualificação da nossa equipe, na forma de acesso, na forma de acolhimento, na forma agora de agendamento por teleatendimento, também por WhatsApp, uma regulação que é feita visando ampliar cada vez mais o acesso da população, inclusive com atendimento de endodontia, que é tratamento de canal, que dos poucos municípios da região que faz, e é o único que faz na atenção básica, sem ter um centro de especialização odontológica, um CEL, é o município de Tramandaí. Então, aqui uma questão de justiça, o trabalho da coordenação de saúde bucal e de toda a equipe de odontólogos e técnicos e auxiliares de saúde bucal que desenvolve a atividade nesse município. E também a questão da atenção domiciliar, que também o EMAD faz um trabalho também de acompanhamento do pós-hospitalização, daqueles pacientes que estão acamados, que estão sequelados, precisam de uma conduta domiciliar com acompanhamento médico de enfermeiro. E o diferencial nessa pandemia foi a nossa atenção domiciliar aos pacientes sintomáticos respiratórios, que é realmente um diferencial. A gente já tinha abordado isso a vacina domiciliar, toda a vacina da influenza, foram mais de 23 mil doses aplicadas em domicílio, numa tarefa hercúlea, numa gincana permanente que foi desenvolvida por todas as áreas da Secretaria, por todas as áreas da administração, porque nós tivemos que lançar a mão da logística e de transporte de diversas secretarias parceiras aí, para que nós pudéssemos realmente, naquele momento em que o isolamento social, que o distanciamento social era preconizado de início, que nós não possibilitássemos que ambientes de saúde fizessem realmente ser promotores de aglomeração visando a vacina. Então, se fez toda a vacinação do paciente idoso, dos profissionais, toda a gama, com exceção das crianças que tinham necessidade de fazer em sala de vacina, todos os outros públicos foram vacinados em domicílio. Então, isso aí é uma questão diferencial. E agora, desde o dia 18 de março, esse acompanhamento de pacientes sintomáticos respiratórios em domicílio, visando realmente descomprimir todo o sistema e dar um atendimento mais qualificado e mais confortável para a nossa população. Mas, falando da evolução que tu colocaste ali, realmente é a questão de equipamento, a questão de conclusão de obras que estavam aí paradas e abandonadas, né? De reforma, inclusive, da UPA, que foi negligenciada na sua construção. Nós fizemos uma reportagem lá e hoje, se tu passar na UPA, já está modificada aquela situação de infiltração de água,
sabe? E vai qualificando cada vez mais, as obras estão ainda em andamento. Nós construímos, então, reformamos o espaço e possibilitamos a implantação do Centro Municipal de Vigilância em Saúde, do Centro de Educação Continuada, em cima da farmácia, da conclusão da Zona Sul, da UBS Zona Sul, da conclusão do São Francisco II, estamos concluindo mais 2 UBSs agora, reforma no Indianópolis, reforma agora na Tirolesa, reforma no Centro de Especialidades. O CAPS está tendo algumas adequações também estruturais. Nós tivemos a aquisição de diversos veículos, e é uma coisa que eu hoje estava ainda abordando. Quando eu assumi aqui, nós tínhamos uma situação muito triste, que era em relação ao transporte de pacientes em terapia renal substitutiva, a hemodiálise, tá? Paciente com insuficiência renal crônica, que tem que se deslocar 3 vezes por semana para fazer hemodiálise. Esses pacientes eram transportados dentro de uma ambulância, praticamente acomodados dentro do espaço de uma ambulância, aí, diversos pacientes, e muitas vezes eu tive aquela constatação das pessoas passando mal. Nós qualificamos. Hoje esse paciente, o paciente é transportado com uma van que vai, espera, retorna, sabe? Diante dessa necessidade, nós compramos mais 2 vans com acessibilidade. Nós possibilitamos ainda a ampliação desse transporte de pacientes que tenham necessidade de fazer algumas especialidades que nós não temos no município e se faz necessário deslocamento em outros centros, que a gente conseguiu ampliar o acesso a esse transporte com 2 vans com acessibilidade, com a contratação de uma 3ª van com 28 lugares para possibilitar que mais pessoas pudessem ser transportadas. Então, ampliamos muito essa possibilidade de transporte, adquirimos veículos, adquirimos 3 ambulâncias para a UPA e mais uma ambulância para o SAMU, né? Então, nós adquirimos veículos de transporte, veículos de apoio às equipes de saúde, aí foram 3 Unos, foram um Onix, carros da vigilância foram 2, caminhonetes também foram adquiridas. Então, toda essa estrutura foi refeita nesse período da nossa gestão, essa renovação de frota, essa possibilidade de um melhor atendimento à nossa comunidade. Então, realmente, nesse momento que a gente faz um balanço desses quase 3 anos, a gente olha para trás e fica muito contente. Eu sempre digo, eu tenho muito orgulho da nossa equipe de saúde. É um orgulho muito grande mesmo, uma gratidão muito grande por ter tido a oportunidade de estar na gestão de saúde do município, a oportunidade que me foi dada pelo prefeito, pelo vice, mas um orgulho muito grande da equipe de saúde que eu encontrei aqui em Tramandaí, a equipe de coordenadores, a equipe de profissionais de saúde e profissionais da área administrativa que compõem a Secretaria de Saúde nesse momento. Então, realmente uma gratidão muito grande de estar fazendo parte dessa história aqui em Tramandaí, e uma gratidão também do acolhimento que a comunidade tem para com a gente e vocês da imprensa também nesse momento. Pois não, mano. Só fazer um comentário, porque, na verdade, como funcionária concursada, né, eu acho que um grande diferencial da gestão da Secretaria de Saúde nesse momento, e foi a fala do Luciano desde a primeira vez que eu vi ele, é sobre a questão e a importância dos técnicos trabalhando, sabe? Isso eu acho que é um diferencial que a gente tem em todas as áreas dentro, né, todas essas dimensões que ele trouxe da Secretaria de Saúde, tem profissionais técnicos habilitados trabalhando. Então, gente fazendo o que sabe fazer, que eu acho que isso é um grande diferencial e faz com que o serviço também funcione corretamente dentro das necessidades e sempre pensando em ampliar. Essa é a ideia para se fazer saúde, né? Obrigado por receber a gente aqui. Prazer sempre. O CAPS está de portas abertas aí para o Dimensão. A gente agradece muito. Nosso telefone do CAPS, de linha? 3661-5725. 3661-5725. Essa foi a doutora Amanda, coordenadora do CAPS. Secretário Luciano, obrigado. Obrigado, Bueno. Obrigado, Sidney. Muito obrigado, Amanda, também por estar nos acolhendo aqui no CAPS, né?
E muito obrigado à nossa comunidade, nossos internautas que assistem e divulgam essas informações, porque a informação, o órgão de imprensa de qualidade realmente é aquele que faz uma informação precisa, esclarecedora, isenta, que realmente traz à luz a verdade sobre os fatos. Então, eu quero agradecer a ti e realmente agradecer mais uma vez a comunidade que nos acolheu nesse momento. E lembrando assim, saúde se faz com gente que gosta de gente. Essa é a nossa equipe. Olha só, palavras do secretário Luciano. Gente, as imagens foram de Sidney Dutra. Tivemos problema na primeira live. O nosso programa durou praticamente quase 1 hora agora. Estamos no ar, né? Para ser bem exato, 50 minutos. Na temperatura 16 graus na cidade. Tempo instável com chuvas. Segundo a meteorologia, deve ter fortes ventos hoje no litoral, com rajadas e ventos chegando até 80 por hora, né? Muita chuva vem na madrugada, principalmente no lado sul, para o lado de Rio Grande e Pelotas, né? Aí já vem com aquele pacote inteiro, né? É um pouquinho de vento, de chuva e assim vai. Mas esses são os próximos 2, 3 dias aqui no Litoral Norte. Esse é o Dimensão News, a fonte da informação. José Bueno, tenham todos um bom final de tarde. Obrigado.